Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho de medidas de dispersão. Eu gravei já um vídeo falando sobre as medidas de tendência central, que são a moda, a média aritmética ponderada, a média geométrica e a mediana. E principalmente pela média aritmética, a gente consegue calcular as medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas, como o próprio nome diz, né, é o quanto elas estão próximas ou longe de uma média padrão, tá? De uma média aritmética, por exemplo. E a gente tem como medidas de dispersão a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão, que é bastante utilizado, tá? A amplitude, ela é a diferença entre o maior e o menor dado que você tem. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, as primeiras notas da prova de um aluno. Aí, o que que acontece? Você vai fazer a diferença entre a maior, que é 67, menos a menor, que é 56, e você vai ter aí a amplitude, tá? Qual a diferença entre os dados? Então, nesse caso, são 11 pontos, tá? Depois vem o desvio médio, que é quanto que essa medida está longe da média. Para calcular o desvio médio, a gente precisa da média aritmética. Então, com o mesmo exemplo lá das notas do aluno, eu coloquei aqui, ó, a média aritmética, né, que é a soma de tudo dividido pelo número de quantidade de elementos que você tem. A minha média, ó, eu somei todas as informações, dividi por 10, porque são 10 elementos, deu 61,5. Para calcular o desvio médio, o que eu vou fazer? Cada informação, então, ó, a primeira nota é 56. Eu vou fazer a diferença entre 61,5 e o 56. Só que não existe negativo, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer um módulo. E eu vou fazer isso com todas as informações. Tudo bem? Depois que eu fizer isso, então eu vou ter que fazer isso com todas as informações que eu tive. E aí ele vai me mostrar o quão distante eu estou da média em relação a cada item. Então eu coloquei aqui, ó, para calcular a diferença do módulo entre o dado e a média aritmética. Então, o dado menos a média aritmética. Só que depois vocês vão somar todos esses valores que nós achamos e também dividir pelo número de elementos. Então, aí eu vou ter o desvio médio, tá? Então, é a informação menos a média aritmética. Só que é um módulo, porque tem que ser positivo. Depois disso, soma todas essas informações e divide pelo número de elementos que você tem. Aí vem a variância. A variância, ela é uma medida que indica o quão dispersos estão os valores desse conjunto de dados, sempre em relação à média, tá? Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquelas informações que eu tive lá atrás do desvio médio, a diferença entre a informação e a média aritmética, né, o módulo dele, e elevar tudo ao quadrado. Então, eu vou levar o primeiro dado ao quadrado, daquilo que eu obtive, e depois, novamente, o segundo dado, e assim por diante. O que eu tenho que fazer depois? Somar todas as informações e dividir novamente pelo número de dados, tá? Que é aqui. Aí eu vou ter a minha variância, tá? Então, eu pego aquela diferença dos módulos, elevo ao quadrado, um por um. Somo tudo e divido pelo número de elementos que tem.
Aí, com esta informação aqui, com a variância, eu consigo calcular o desvio padrão, tá? Essa é uma medida estatística que indica o grau de dispersão que os dados estão em relação à média, tá? Aí, como que eu calculo isso? Eu calculo a raiz quadrada da variância. E aí eu vou ter um número aproximado que nós chamamos de desvio padrão. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tudo bem? Eu espero ter ajudado um pouquinho aí na forma de fazer esses cálculos dessas medidas de dispersão. E qualquer coisa, estou disponível, é só mandar uma mensagem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.